Bom dia, sétimo ano. Olha só, nosso conteúdo ele vai parar essa semana e eu vou dar revisão para vocês sobre o capítulo 1, que é o Brasil no mundo, e o capítulo 2, formação e ocupação do território brasileiro, ok? Nós vamos fazer prova na outra semana e eu estou dando esses dois capítulos para a prova. Quero que vocês consultem a apostila também e estude por ela também, ok? Então vamos lá. O Brasil no mundo. O Brasil está localizado no continente americano, na América do Sul. O Brasil é um dos maiores países da América. A maior parte do território brasileiro está localizado entre os trópicos, por isso o Brasil é considerado um país tipicamente tropical. O território brasileiro está totalmente situado no hemisfério oeste, ou ocidental, como é chamado. O Brasil apresenta 4 fusos horários, todos eles atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. O Brasil, na América do Sul, só não faz fronteira com o Chile e Equador. O limite são linhas imaginárias que indicam os locais onde começa e onde termina o território de outro país, estados e municípios. Então, quer dizer, nós não temos uma linha que risca realmente o limite onde o Brasil começa, onde o Brasil acaba. Mas essa linha, ela é imaginária, tanto é que nos mapas ela aparece, mas ela é só um imaginário, ela realmente não existe. Assim como não existe limites riscados de municípios, de estados e assim por diante. As divisões regionais do Brasil, há muita diversidade em vários elementos como o clima, a vegetação, a cultura, os sotaques da população. O Brasil foi dividido por regiões. Essa divisão facilita a administração do país e auxilia o governo a elaborar programas econômicos. Que nem o Brasil, ele é dividido em região norte, sul, região centro-oeste e assim por diante. O Brasil, ele se divide em 5 regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Essa é a caracterização da formação do território brasileiro, ok? Na apostila vocês vão encontrar isso, lógico, mais detalhado, mas fica a dica que o resumo também é das partes mais importantes que foi tirado da apostila de vocês, ok? Vamos lá, capítulo 2, formação e ocupação do território brasileiro. Como que foi a formação do nosso território? Os povos que deu origem ao nosso território, ao Brasil, foram os indígenas. Várias tribos indígenas. Para vocês terem uma noção, nós tínhamos de 1 a 5 milhões de indígenas distribuídos em todo o território brasileiro. Os portugueses, eles descobriram o Brasil em 1500, mas só vieram a ocupar a partir de 1532. Por que será que eles demoravam tanto? Antes dessa data, os portugueses, na realidade, só faziam a retirada do pau-brasil. Vocês sabem que o pau-brasil ele era utilizado tanto no tingimento de roupa, como a sua madeira, que depois se construía móveis. A sua ocupação ela acontece porque eles tinham receio de invasões. Em 1532, quando Portugal criou as capitanias hereditárias no Brasil, foi exatamente para evitar que outros países tomassem conta do Brasil. Os holandeses, os europeus. Quer dizer, se o Brasil, nessa extensão de terra que ele tinha, ele ficasse aqui abandonado, automaticamente ele ficava suscetível às invasões. E aí os portugueses tinham medo que isso acontecesse por conta das riquezas que o Brasil tinha e que os portugueses ainda não conheciam, mas já estavam explorando. No início, como já foi falado, né, a exploração era somente do pau-brasil.
onde era utilizado o corante para roupas e a sua madeira para a fabricação de móveis. O cultivo da cana-de-açúcar, ele foi o grande responsável pela ocupação e povoamento do território brasileiro nos primeiros anos de colonização. O Brasil ele começa com as capitanias hereditárias, eles começam a agricultura de cana-de-açúcar e o clima se dá muito bem com essa produção e eles passam a ser os produtores de cana-de-açúcar. Os lucros vindo desse comércio da cana-de-açúcar impulsionavam Portugal a se integrar no sistema comercial da época, que incluía o sistema de trocas também de mercadorias entre as metrópoles e suas colônias. Então, passava-se pela metrópole. Por muito tempo, o território brasileiro ficou restrito ao litoral. Tanto é que, se vocês olharem naquele mapa do Tratado de Tordesilhas, a maior parte que cabe a Portugal é a parte litorânea mesmo, da região nordeste, da região sudeste, da região sul. E onde foi as suas primeiras vilas, foi construída exatamente lá. No século XVII, que os interiores das colônias começaram a serem explorados, aí sim houve uma mudança. Aí eles passaram a sair um pouco do litoral e ir mais para dentro do Brasil. Os portugueses queriam novas fontes de riqueza, pois só o pau-brasil e a cana-de-açúcar não eram suficientes para uma colonização em massa no Brasil. Eram poucos recursos para o muito trabalho que se tinha. Eles tiveram vários prejuízos em várias vezes, né, com a invasão da Holanda no nordeste do Brasil, desculpa. Então, isso fez com que Portugal começasse a explorar mais esse território. Nesse momento, Portugal incentiva a exploração feita pelos bandeirantes em busca de riquezas. Os bandeirantes eles fizeram grandes explorações durante o século XVII, mas eles escravizavam os índios em busca de pedra preciosa. Quando eles viam aqueles colares indígenas com pedras preciosas, eles queriam saber aonde eles encontraram. E muitas vezes eles escravizavam e batiam nesses índios para que eles contassem aonde é que estava aquela mina de pedras preciosas. Nessas viagens, esses bandeirantes foram os primeiros colonizadores a cruzar a linha do Tratado de Tordesilhas por terra, ampliando o espaço brasileiro. O que eles fizeram? Lembra que tinha uma linha imaginária lá entre a Espanha e Portugal. Um lado era português, do outro lado era espanhol. Como a entrada dos bandeirantes nos interiores do Brasil, o que aconteceu? Eles simplesmente colocaram a cerca um pouquinho mais para lá. Quando viu, Portugal já estava com o Brasil inteiro praticamente na mão deles e os espanhóis ficaram a ver navios. Esse período contou com outras atividades econômicas também, como pecuária, explorações de drogas do sertão. As drogas do sertão naquele período era cravo da Índia, cacau, castanha, canela, madeira e plantas. Isso que era chamado drogas do sertão. E o cultivo do fumo também. Então, quer dizer, eles passaram a aplicar em outras agriculturas, em outras coisas, e isso foi descoberto pelos bandeirantes também. Já no século XVIII, descoberta de minas de ouro em Minas Gerais, onde aumentou as vilas e pessoas nessa região sudeste. O que aconteceu? A febre do ouro, ela sempre existiu. Então, quando se ouvia falar que se tinha achado ouro em algum lugar, o que acontecia? As pessoas, parece que era uma coisa, eles se hipnotizavam e vinham para aquelas regiões onde havia ouro, porque era o sonho das pessoas ficarem ricas e não terem mais que depender, não terem mais preocupação com o dinheiro. Então, muitas vilas foram montadas, inclusive Vila Rica, né, em Minas Gerais, que era e viviam dessa produção das minas de ouro. A pecuária com o comércio de carne também, o couro, né, atingido até o centro-oeste. O que aconteceu?
A pecuária se expandia na região do centro-oeste e o couro, porque vocês sabem que a vaca, quando o boi, o gado, ele é morto, tem o couro. E esse couro faz cintos, sapatos, tem um monte de utilidade. Então, esse comércio também avançou no Brasil. E a cana-de-açúcar na região nordeste. O algodão ao norte e nordeste também, que era um produto que eles faziam, agricultura, e visando abastecer as nascentes industriais têxteis europeias, porque no Brasil ainda nós não tínhamos indústrias de tecido, então tudo que era cultivado aqui, principalmente o algodão, era mandado para a Europa. No século XIX, o Brasil ainda era visto como uma extensão de Portugal. Com a liberdade do Brasil e a Declaração de Independência Brasileira, essa mudança ainda acontece lentamente dentro do cenário geográfico nacional. Quer dizer, não foi do dia para a noite que simplesmente o Brasil deixou de ser de Portugal, mesmo independente. A nossa economia estava toda voltada para exportação para Portugal. Então, como é que do dia para a noite você ia conseguir novos mercados? Em 1840, o Brasil se tornou o maior produtor do café. Ainda no século XIX, começou o cultivo do cacau no sul da Bahia, e a extração da borracha na Amazônia, no século XX. A borracha já era o produto mais exportado pelo Brasil. A industrialização no Brasil foi lenta e gradual. A indústria no Brasil representou em 1941, com a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, no Rio de Janeiro. Na década de 60, várias indústrias se instalaram no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sul. Em alguns estados do Nordeste também, que foi as montadoras de veículos, Volkswagen, Ford, a Fiat e outras indústrias também que vieram para o Brasil. Em 60 acontece a construção de Brasília por Juscelino Kubitschek, que foi uma das promessas para que ele fosse eleito. E aí a capital passa a ser Brasília. Espero que tenha dado uma clareada na cabecinha de vocês, esses dois resumos. Estudem também os capítulos, que a prova vai ser basicamente desses dois capítulos, ok? A prova também vai ser de múltipla escolha. Então, vocês vão ter lá 10 questões de múltipla escolha, ok? Tchau, fiquem com Deus.